gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleides, CV do blog Dose de Poesia, e o vídeo de hoje é um vídeo que muitos de vocês me pedem, tá? Que é a respeito aí de como conseguir o estágio na área de engenharia. Eu sou formada em engenharia elétrica, caso você ainda não acompanhe aqui o canal, e eu participei mais ou menos de 4 estágios, tá? Na verdade eu conto como 3, porque o estágio eu fiquei somente 3 dias ali, porque realmente foi uma experiência muito complicada pra mim. Então, por essa razão, eu não quis continuar mais, mas eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês de como foram a minha experiência e de algumas dicas pra vocês também conseguirem um estágio aí na área, seja na área de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, de engenharia de produção ou qualquer outra engenharia que você esteja fazendo no momento. Eu entrei na engenharia em julho de 2017, quando eu entrei ali na faculdade. E eu já tinha na cabeça que eu queria muito estagiar, mas em áreas voltadas a energias renováveis. Então, assim, tudo que eu fazia em tese, eu ia atrás de coisas para poder ter esse conhecimento mais amplo sobre a área, de conhecer outras coisas, de me aperfeiçoar em certos softwares que eu utilizava dentro ali daquela área e realmente foi o primeiro estágio que eu consegui. Esse primeiro estágio foi ali logo antes da pandemia, que foi uma seleção que a própria universidade fez, tá, com os alunos. Então, assim, quem tinha interesse, quem já estava ali, acho que a partir do 5º ano, do 5º semestre, e quem tinha interesse em fazer o estágio, eles selecionaram pelos nossos currículos, fizeram entrevista em grupo, entrevista individual, e a última foi entrevista mesmo com o dono da empresa, que não era uma empresa muito grande, tá, gente? Aqui no interior da Bahia, a gente tem grandes empresas voltadas ali para a área de energias renováveis, como a eólica, a de urânio, que é uma empresa de nível nacional, só que a maioria das empresas realmente voltadas para energia solar são empresas menores, onde você tem esse contato ali mais com o gestor, com o dono, com os engenheiros, e isso eu acho uma experiência muito legal de se ter, tá? Aí na época eu passei por todas essas etapas e eu fui nas selecionadas, então assim, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque no meio ali de mais de 20 pessoas, eu consegui passar por todas as etapas e ser selecionada, já foi uma conquista muito grande. Então eu comecei a estagiar, a engenheira eletricista que fazia os projetos, eu aproveitei o máximo para poder tirar todo o conhecimento que eu podia ali, sabe? Então foi uma experiência muito reconfortante, muito incrível. Só mesmo era cansativo no sentido de que, como eu estagiava 6 horas, eu ia pra faculdade, na verdade eu pegava o ônibus da faculdade, eram umas 5h40, 6 horas da manhã, aí eu acordava 5h40, e aí eu já preparava tudo, preparava meus lanches, preparava minhas coisas, porque era na cidade que eu fazia faculdade, que era uma cidade vizinha, mas mesmo assim era ruim de vir na questão de ônibus. Então eu já preparava tudo, pegava o ônibus de manhã, aí chegava lá por umas 7 e pouca, aí eu tomava café na faculdade, aí eu ia pra empresa, aí eu trabalhava as 4 horas, era de 8 ao meio-dia, ficava lá, porque eu almoçava por lá, que lá eles davam almoço, ou era o almoço ou era o auxílio alimentação, eu prefiro ir pelo almoço, e era uma delícia, gente. E à tarde também eu estagiava 2 horas, que era de 2 às 4, então o intervalo ali que eu tinha de almoço eu aproveitava para poder estudar, e quando eu saía da empresa eu aproveitava para poder ir numa academia que tinha lá, mas eu só fazia o básico mesmo, tá, gente, pra poder não suar pra aula. Mas eu ia pra academia, aí depois eu ia pra faculdade, ficava na faculdade até a hora de dar aula, que era 7 horas. E voltava ali umas 11 e pouquinho, mais ou menos. Eu chegava em casa só mesmo, tomava banho pra no outro dia. Então, assim, era uma rotina muito corrida que consumia muito de mim. Mas apesar disso, eu tava muito feliz com todo aquele aprendizado, com toda aquela experiência, com tudo aquilo, sabe? Tanto é que alguns outros colegas depois foram lá na empresa levar currículo pra ver se conseguiam uma vaga também, porque realmente era uma empresa muito legal de se trabalhar, o contato com as pessoas, o conhecimento ali era muito massa. A única questão mesmo, que eu acho que isso toda mulher vai encontrar no ramo da engenharia, que é mesmo a questão de você se impor com os peões, entre aspas, tá, gente? Não tô subjugando a profissão de ninguém. Mas é muito difícil uma estagiária de engenharia mulher conseguir se opor logo de cara com pessoas ali de 40, 50 anos, com homens que já fazem aquela profissão há tanto tempo. Então, isso foi um desafio que eu tive ali na época. Então, foi o único mesmo. Eu acabei sendo demitida do estágio. Não sei se essa palavra seria a palavra correta, mas foi mais por conta da pandemia, que ali em março, mais ou menos, que foi quando as coisas começaram a fechar, então minha faculdade parou de ter aula, então o ônibus que eu ia pra faculdade parou de ir,
E aí eu fiquei uma semana indo de Novo Horizonte, que era uma empresa que faz linha intercidades, intermunicipais, interestaduais, etc. Então eu pegava para poder ir. E depois de uma semana também fechou tudo, eles pararam de rodar, então realmente eu não tive como ir. E o pessoal, devido ali às condições financeiras, né, que não poderia sair para vender, não poderia manter a empresa aberta, eles acabaram rompendo meu contrato, mas foi só por conta dessa razão. Se não tivesse acontecido a pandemia no nível que foi, eu acredito que eu teria sim mudado para a cidade, porque a meta também não era só me manter como estagiária, mas sim como vendedora, então eu acho que eu cresceria muito nessa área. Então é isso, gente. Essa foi uma experiência do primeiro estágio, tá? E posteriormente também, esse ano, eu dando aula do curso de eletrotécnica, eu convidei esse mesmo dono dessa empresa, que ele também é engenheiro, mas ele é engenheiro mecânico, para falar um pouquinho na feira ali de meio ambiente sobre energias renováveis. Então foi uma palestra incrível, foi ótimo rever ele, e ele tá tão aberto assim a participar, sabe? Que hoje a empresa dele mudou para a cidade onde eu moro, e ele mora por aqui. Ele tem alguns eletropostos, carros elétricos, então foi maravilhosa essa experiência e foi uma das experiências que eu guardo realmente no coração. E essa é a primeira dica que eu te dou, sabe? Se você em algum momento já tem uma área definida onde você quer estagiar, leia sobre ela, pesquise sobre ela, veja quais programas utiliza para a área, veja quais conhecimentos você precisa para você realmente já começar a partir de agora, porque quando você chegar na fase de estágio, isso vai ser algo que vai trazer realmente muita diferença para você, seu currículo e a questão do seu potencial em referente às vagas com os outros concorrentes. Então é isso, gente. Então assim, gente, o segundo estágio que eu participei foi esse que eu falei pra vocês, que eu só fiquei somente 3 dias, tá? Que foi um estágio que realmente pedia a área de um estagiário de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, mas é uma área que tava pedindo só pra homens. Aí eu falei assim, eu vi ali que realmente pediram só homens, só que como o meu currículo era um currículo que talvez atenderia devido aos cursos, aos conhecimentos que eu tinha feito, tá? Eu achei que sim, poderia ser capacitada para vaga. Mandei meu currículo, fui lá fazer entrevista com outro cara, que foi excelente, assim. A gente não é tão amigo mais hoje, mas tudo que for de experiência a gente troca, a gente conversa de vez em quando sobre a área, porque ele também, ele era eletrotécnico e depois ele fez engenharia elétrica. Então, meu segundo estágio foi voltado nessa empresa, que era uma empresa que colocava elevadores na região em si. Então, é uma empresa bem grande aqui na região, etc, sabe? Era uma empresa já renomada, que já tinha um nome, que mexia ali na área, parte mecânica, com caminhões, elevadores, e o estágio era para essa área de elevadores. E aí, eu, como quem não quer nada, mandei o currículo, aí eu fui fazer a entrevista, e ele falou assim, ó, realmente eu não estava procurando por uma mulher, estava procurando por um homem, porque o estágio vai ser realmente algo mais pesado, para poder auxiliar na montagem, auxiliar na levagem dos equipamentos, etc. Então é algo muito pesado que realmente eu não sei se você conseguiria. E nisso eu fiquei realmente bem sentida, no sentido de que eu sei que eu era capaz, mas talvez não em relação a esse tipo de trabalho. E querendo ou não, gente, a gente tem que realmente entender que o corpo da mulher é diferente do homem. Não que a mulher não seja capaz, etc. Mas em minhas condições, que eu não faço um exercício físico, eu acho que eu não teria força, não. Mas aí ele falou que gostou muito do meu currículo, que eu era alguém perfeita para vaga e realmente me ofereceu uma vaga de marketing. Nessa época eu já estava cursando minha segunda faculdade, que era EAD, que eu fazia em marketing também. Então isso foi algo diferencial, porque ele também ele queria expandir mais a marca dele nas redes sociais. Então ele me contratou como auxiliar de marketing. Isso é algo bem inusitado, porque às vezes assim você pode não ser realmente totalmente capacitada para aquela vaga, mas você pode ter outras habilidades que farão você ser contratado. Então, assim, é uma área, é uma vaga de estágio que pede tal coisa, mas eu tenho uma outra habilidade que talvez poderia ser útil. Então, só manda seu currículo e vai, sabe? Então, esse era um estágio que vivia viajando também, não só aqui na região, então precisaria ter uma disponibilidade de horário em si. E aí eu fui no primeiro dia, foi bem tranquilo, tá? Foi no carro dele, a empresa pagou almoço, etc. A gente foi mexer, instalar não, a gente foi fazer a análise do ambiente de 3 locais e a manutenção de um. E um desses locais, gente, era simplesmente a casa do prefeito. E era uma casa assim, linda, linda, linda. Que sonho de casa. Então o primeiro dia foi bem tranquilo. O segundo dia eu já notei na fala dele algumas
coisas machistas, sabe? Em questão não só sobre a força da mulher em si, mas muitas outras coisas. Por exemplo, se a, se a mulher ela quer realmente engravidar, ela pode engravidar, mas eu, como empresa, eu não tenho o direito de ficar pagando auxílio para outra pessoa, ou então ficar pagando para outra pessoa substituir ela. E esse foi um tipo de frases que realmente começou a me incomodar. Ele era um profissional excelente. Ele era, não, ele é um profissional incrível na área dele, no que ele faz. Só que ele tinha tantas opiniões machistas entre si, e essas foram só algumas que eu tô contando aqui pra vocês, que realmente me desanimou muito de continuar. E no terceiro dia também começou a ficar bem chato esse tipo de comentário, e aí eu realmente pedi pra sair, falei que não daria ali no momento, entre outras coisas, mas realmente foi um estágio que eu não fiquei, mas aqui fica a segunda dica, tá? Se você realmente não tem todas as habilidades que aquele estágio pede, manda o currículo mesmo assim, porque talvez você tenha um outro diferencial ali que vai ser você ser selecionado para aquela vaga ou então para alguma outra que tenha mais a ver com o seu perfil. Então, apesar de não ter ficado muito nesse estágio, ele me trouxe muito esse conhecimento em si. E hoje, gente, a gente tem uma relação bem legal, tá? Eu e esse engenheiro. Eu já fui na escola onde ele dá aula. A gente chama de escola assim de maneira geral, tá? Mas é uma universidade onde ele dá aula, uma faculdade. Já levei meus alunos lá, ele já veio fazer palestra onde eu dou aula. Então, assim, hoje a gente tem uma relação bem mais legal. Meu terceiro estágio, gente, foi a mesma coisa, tá? Na época, pedia formação em ADM, contabilidade e RH, pedindo essas áreas assim mais de humanas mesmo, sabe? Só que eu falei assim, cara, o marido dela é engenheiro, talvez tenha alguma vaga ali pra mim. E essa fábrica em si já era uma fábrica que eu já conhecia eles dois. Não conhecia assim de ter intimidade, mas eu conhecia mesmo de ter contato com a loja, porque era uma loja que eu amava muito, que eu gostava muito, que eu comprava muito presente, comprava muita coisa pra mim, então eu já conhecia todo mundo lá. E aí eu mandei meu currículo. Nessa época também eu estava fazendo faculdade de marketing, não foi muito tempo depois que eu saí do outro. Foi ali, acho que menos de um mês, mais ou menos, tá? Então, assim, eu sabia que eu não era qualificada exatamente para vaga, mas eu sabia que talvez poderia ter alguma coisa para minha área ali. Então, eu mandei o currículo, eles me chamaram e me apresentaram toda a fábrica, porque eu só conhecia a parte externa, tá? Onde eles vendiam as coisas, mas foi incrível conhecer a fábrica, eles logo me contrataram, falando assim, a gente conhece, você é sempre muito gentil, muito educada. Fizeram um teste comigo e eu continuei na empresa. E era uma empresa, gente, que eu amava tanto, 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 tanto trabalhar nela, porque trazia muitas coisas boas no sentido da companhia, das pessoas, do ambiente, da gestão. Realmente era uma empresa, um sonho de se trabalhar. Eu realmente gostei muito da experiência, sabe? E eu não atuava como engenheira em si, eu atuava na área de atendimento ao cliente. Atuava na área de atendimento ao cliente, de receber as pessoas na loja. Era realmente uma experiência muito legal. E com isso eu pude trocar também várias experiências com o marido dela, que era engenheiro. Ele, na época, trabalhava na empresa de nuclear, que eu comentei pra vocês. Então ele trabalhava nessa empresa que ele era concursado. E à noite, ou em outros horários, assim, feriados, sábados, etc., ele ajudava na fábrica, e era muito legal ter essa experiência, se trocar conversas, vivências. Então, essa foi algo que eu fiz anteriormente, como eu falei no outro slide para vocês. Não atuei efetivamente na área de engenharia, mas eu pude ali ter muito esse contato com outras coisas que seriam importantes para a engenharia, sabe? Que é questão de liderança, de trabalho em equipe, de saber trabalhar com vários tipos de pessoas, tanto mais velhas que você, quanto mais novas. E era muito legal essa experiência. Esse estágio em si também, eu fiquei uns 6, 7 meses, não fiquei tanto, mas foi por conta de algo inusitado. Os pais, ou era o pai, mais ou menos, não lembro, da dona da loja, estava passando por uma situação de saúde muito delicada. E ela, como não era daqui da região, ela só veio por conta que ele tinha vindo pra cá, por conta do concurso. Eles realmente decidiram abrir mão, ele decidiu abrir mão do concurso e mudar a fábrica para Salvador. E eles irem para lá para que ela pudesse ficar ainda mais perto dos pais. E foi nessa época que a fábrica realmente estava vendendo muito. O logo da fábrica, tanto é que era empoderamento feminino através do empreendedorismo, que era algo assim que eu vivia de paixão.
e eles deram a carta aberta pra gente poder se mudar junto. E Salvador, pra mim, sempre foi uma cidade que eu amei, que eu amei, que eu amei demais, que... Amei não, né? Eu ainda amo Salvador, mas foi uma fase, assim, que foi muito... que eu queria realmente me mudar, mas eu até cheguei a conversar com eles que eu realmente estava disposta a mudar. Fui na minha faculdade ver como é que estavam todos os trâmites para poder fazer essa transferência, sabe? De início, eles iam aumentar meu salário, mas não ia aumentar tanto, então eles dariam uma casa pra gente, daria todo o auxílio ali, só que surgiram algumas outras coisas que realmente me impediram de mudar de cidade. Às vezes eu me arrependo muito disso, sabe, gente? Porque eu penso que eu poderia muito ter crescido ali, mas ao mesmo tempo bate aquele sentimento de que realmente se eu tivesse mudado eu não teria vivido muitas coisas que eu vivi posteriormente. Então foi uma experiência incrível, até hoje eu converso um pouquinho com eles sobre troca de vivências, sobre a área de engenharia lá na cidade, então foi um estágio excelente para mim. E essa terceira dica que eu te dou, voltada à segunda, né? Mesmo que você não tenha habilidades, não tenha o curso ali, mais ou menos podem surgir outras oportunidades para você. Então, nesse caso, surgiu para mim, mas eles assinaram como marketing, tá? A gente tem estágio de marketing, mas foi uma experiência excelente nesse sentido de experiências. Então, apesar de não ter efetivamente estagiado em engenharia, a troca de experiências que eu tive ali foi muito útil para posteriormente eu atuar como engenheira. E meu quarto estágio foi na empresa que eu tô até hoje, que foi um estágio ali da mesma forma, tá, gente? Tava buscando alguém da área de marketing exclusivamente. E eu falei assim, nessa época eu tinha trancado minha faculdade de marketing por conta de questões financeiras, que aí depois desse tempo, eu fiquei um tempinho sem trabalhar. Quando eu saí da fábrica, eu fiquei um tempinho sem trabalhar, mas depois eu arrumei outro que também era só meio turno, que era no período da manhã. Então eu fiquei um tempo ali sem trabalhar mesmo. E aí eu mandei o currículo. Falei assim, era uma empresa que eu já tinha tentado feito duas entrevistas anteriormente, mas era entrevista CLT mesmo para trabalhar. E uma das áreas era para trabalhar na área que eu tô hoje. Então assim, é muito, muito irônico, né? E aí eu mandei meu currículo, no dia foi eu e outro menino fazer a entrevista, que era da área de marketing, e era pra ser mesmo estagiária da área de marketing, que irônico, mas era pra estagiar nessa área, pra poder auxiliar nos posts dos clientes, fazer, mexer na parte de e-mails, mídias sociais, e-mail marketing, então assim, era uma área bem restrita, porém, a minha gerente em si, ela era formada em arquitetura, então ao mesmo tempo que ela estava trabalhando ali meio turno nessa empresa de marketing, que ela é uma das esposas dos donos, ela trabalhava também como arquiteta, e isso foi um essencial, sabe? Aqui já foi o contrário, estava buscando uma coisa, mas devido à minha outra formação, consegui uma outra questão ali. Então ela estava buscando alguém para marketing para poder ajudar nessas coisas, só que eu ter sido engenheira foi algo essencial referente à vaga, também pelo teste que eu fiz, que foi muito bom, que ela falou que ela gostou muito de mim, então ela me contratou. Só que na verdade essa contratação não foi logo de imediato. Aí eu fiz a entrevista, aí a gente fez o teste no outro dia, aí passou um tempinho sem ela me mandar mensagem. E aí tinha esse amigo meu que eu falei pra vocês anteriormente, que a gente conversava muito sobre estágios. Aí ele falava assim, o que eu faço é quando o pessoal fica muito tempo sem me mandar mensagem, eu vou lá e mando uma mensagem perguntando sobre o processo, se tinha alguma novidade, uma mensagem bem informal, sabe? E aí eu mandei essa mensagem pra ela e ela falou assim, realmente eu gostei muito de você, quero te contratar, mas devido ali às questões da pandemia, se a empresa voltar a regredir novamente, realmente vai ser necessário romper o seu contrato de estágio, porque a empresa tá tentando voltar em si, tá tentando se reconstruir. Mas você tá tudo bem, eu quero realmente muito. Então a gente começou logo na segunda, depois dessa mensagem, que acho que era uma quinta ou sexta mais ou menos, e a gente já começou na segunda. E muitas vezes eu ajudava ela também na área de engenharia, então assim, ela trabalhava meio turno ali, que era o turno que eu trabalhava, e no outro turno ela fazia serviços de arquitetura, então assim, ela fazia reformas, etc. Então, diversas vezes eu fui com ela para medição, para fazer projeto no CAD, então foi realmente uma experiência muito, muito massa. E eu saí do estágio com ela porque surgiu uma vaga efetiva em outro setor, e aí me perguntaram, falaram assim que eu trabalhava muito bem, que eu me esforçava muito, se eu realmente queria essa vaga. E na época eu realmente não estava
com pretensão nenhuma, porque eu gostava muito do meu estágio, eu gostava muito do que eu fazia, mas acabei cessando por condições ali, tanto financeiras quanto de estar mais ali na empresa, porque ela já vinha me falando que não tinha, por enquanto, vagas efetivas para a área de marketing mesmo, porque era uma área bem tranquila, que daria conta. Então, essa oportunidade se serviu muito e hoje eu sou supervisora de um dos setores ali, mas só graças a eu ter entrado como estágio. Então, essa é outra dica que eu te dou, mesmo que você não tenha. Então é isso, gente. Algumas dicas aqui. Primeiramente, realmente, se você já entrou na faculdade agora, se você já tá quase no meiozinho da faculdade e tem uma área que goza, onde você queira estagiar, pega tudo que essa área trabalha, softwares, conhecimentos, e tenta focar de agora, porque isso vai ser um essencial. A segunda dica é para você realmente investigar e tentar estagiar em várias áreas. Eu sei que é complicado, sabe? Mas tenta isso, porque só assim você vai realmente saber se você quer aquilo para sua vida ou não, se você quer realmente aquela área. Então, não, essa área era uma área que eu sonhava em trabalhar, mas quando eu comecei a estagiar, eu vi como é que era o dia a dia do trabalho, eu realmente mudei de ideia, eu não quero mais. Então, isso é muito essencial, de você fazer vários estágios durante a faculdade. Eu sei que não é para todo mundo que consegue fazer isso, tanto nas questões financeiras quanto em outras questões, mas se possível, faça sim isso. E a questão do salário também, se você mora com seus pais, ou então eles têm como te auxiliar financeiramente, só vai, sabe? Não importa com o salário não, mas sim, pega toda a experiência que você puder, faça amizade com os líderes, com o engenheiro, com o arquiteto, com o cara do RH, faça amizade com todo mundo da empresa e tente o máximo possível ter esses conhecimentos, pegar tudo que pode, sabe? Não no sentido assim de, puxa saco, mas no sentido assim mesmo de eu quero aprender, eu sei que você tem capacidade, então é só correr atrás. Então é isso, gente. Contei aqui um pouquinho pra vocês da minha trajetória em si como estagiária, tá? Dos estágios que eu fiz na área de engenharia. Eu ainda não estagiei na área de ADS, mas eu vou tentar estagiar na empresa que eu tô hoje, no meu período de férias ou algo assim, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, seguir o blog em todas as redes sociais. E se você também já passou por essa experiência de estágio, me conta aqui nos comentários como você fez pra conseguir, quais dicas você daria pra quem tá começando a estagiar agora. Tchau!